Mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês e conversar mais um pouquinho, fazendo uma aula de revisão a respeito da disciplina Avaliação Institucional. Vocês já fizeram muitas atividades até agora, atividade online 1, fizeram atividade presencial 2, e penso que vocês foram bastante bem nessa disciplina, visto ela não ser uma disciplina fácil, mas uma disciplina muito importante, muito interessante para os objetivos do nosso curso, nosso curso de pedagogia. Bom, quero falar rapidamente para vocês sobre alguns detalhes a respeito da nossa avaliação continuada, os conteúdos que merecem nossa atenção especial nesse momento. Obviamente que eu não posso dar todos os detalhes dessa avaliação, mas vou falar com vocês um pouco mais aprofundadamente daquilo que penso ser muito importante para que vocês entendam sobre a aplicação, a aplicabilidade e como essa disciplina é importante sim para nós definirmos sobre o que é qualidade na avaliação. Então, já carreguei aí para vocês na tela, embora a unidade 3 tenha sido amplamente discutida e trabalhada na atividade presencial, número 2, vou voltar um pouco para que vocês possam entender o meu raciocínio e fazer uma conexão entre a unidade 3 e a unidade 4. Porque quando eu escrevi essa disciplina, eu tentei mostrar um raciocínio que começou lá na unidade 1 e que vai terminar na unidade número 5. Vejam bem, para que vocês possam realmente dizer e falar com propriedade a respeito da avaliação institucional, nós temos que considerar primeiro os princípios gerais da avaliação institucional. Os princípios gerais estão descritos aqui na folha número 30 e penso que vocês devem estudar esses princípios com muita ênfase. Por quê? Porque é a partir deles que nós vamos, lá no capítulo número 4, na unidade número 4, falar a respeito do foco, ou dos focos da avaliação institucional. Então vejam bem que são princípios da avaliação institucional que vocês já conhecem. A globalidade, que é avaliar a escola como um todo. Eu não posso avaliar a qualidade da escola somente pelo professor. Não adianta ter um professor muito chique, muito positivo e operante, se a escola que ele está não oferece condições de trabalho para ele. Não adianta eu ter uma escola sensacional com laboratório, tá vendo? Laboratórios, biblioteca, tudo em cima, tudo positivo. Se o professor tiver desatualizado, se ele não for um professor que estuda, que tem capacidade de ficar entendendo o mundo e ver o que está acontecendo no mundo, se ele não quer se abrir novas formações e fala, não, me formei, já estou beleza, é só isso que eu preciso. Já escutei isso de um professor outro dia, não, já estou formado. Ele falou, então tá, professor, muito bem, beleza, pode ir, só seja feliz, tá vendo? Então, tudo que a gente for pensar em termos de qualidade no ensino, deve-se pensar a respeito desse primeiro princípio, globalidade, é ver a situação, ver a escola como um todo. Comparabilidade, também fechando aí a página número 30, a globalidade vai nos falar a comparabilidade vai nos falar a respeito da adoção de uma metodologia padronizada, indicadores para fins de comparação de resultados ao longo do tempo. Eu me lembro que eu falei com vocês a respeito da comparabilidade no último encontro. O que é isso?
você define critérios, você define indicadores no ano de 2009. Passa-se o tempo, você vai avaliar o resultado que você conseguiu por meio de indicadores e critérios, com o resultado que você conseguiu em 2011. Mas você não pode mudar os indicadores, você não pode mudar os critérios. Por quê? Porque senão você vai ter dois resultados com parâmetros diferentes ao longo do tempo. E isso não nos dá confiabilidade e nem legitimidade de resultado, ok? Para falar sobre a qualidade do ensino. Respeito à identidade institucional, eu voltei muito aqui, desculpa. Respeito à identidade institucional, ou seja, para avaliar uma escola, tem que entender quem é essa escola, onde ela está, qual é a comunidade que ela atende, quem são os alunos dela, para que ela serve. Suponhamos que seja uma escola de educação profissional, ensino profissionalizante. Essa escola ela é muito diferente de uma escola voltada para a tecnologia ou voltada para a Pronatec. O Pronatec é para adolescentes, jovens, que é muito diferente de uma escola voltada para a geração de conhecimento, por exemplo, em Harvard. Então eu tenho que entender o que é identidade institucional, porque ela vai englobar as inúmeras diferenças regionais do Brasil. Então, eu posso usar indicadores e critérios iguais para organizações com identidade institucional diferenciada. Esse princípio é muito importante, porque senão eu corro o risco de falar que a entidade A, a organização A, não tem qualidade se comparada com a B. Por quê? Porque eu não respeitei a identidade dessa organização. Outro critério que vocês já viram com bastante propriedade é que quando eu vou fazer a avaliação institucional, eu não posso, e aí esse critério já está ligado com o de baixo, que é a adesão voluntária, eu tenho que convencer as pessoas, pelo bem da gente, não é por ameaça, não. Eu tenho de convencer as pessoas de que elas precisam participar da avaliação institucional como forma de garantir a qualidade por meio da opinião dela, por meio do que ela pensa, do que ela vê acontecendo. Aí, ok, a pessoa fala, ok, eu vou participar da avaliação. Ela fala o que ela pensa. Só que quando ela fala o que ela pensa, quem olha o resultado da avaliação institucional fala, mas fulano falou A, B, C e D, que não concordo, não. Então, a pessoa vai punir quem participou de várias formas. Aí vai desde assédio moral até demissão e retirada de coisas que a pessoa fazia, ou falta de atenção para aquela pessoa, indiferença, enfim. São muitas as consequências relacionadas a esses dois princípios, da não punição ou premiação. Olha a premiação que interessante, eu participo da avaliação institucional e ganho prêmio. Isso está errado, isso não deve acontecer, porque a pessoa está participando voluntariamente, está emitindo uma opinião, está emitindo um julgamento, e ela não deve ser premiada por falar a verdade, não, a verdade é obrigação ser dita. Agora, a forma como você fala essa verdade é que vai diferenciar, porque, desculpa usar esse exemplo, mas é o que me veio mais na cabeça que agora. Lá na Bíblia fala o seguinte, que a palavra branda, ela acalma o coração da gente, ela afasta o furor da pessoa, mas a resposta dura, ela incita a ira. Então veja bem que quando você vai fazer a avaliação, a sua avaliação pode ser muito negativa com relação à situação que está acontecendo. Mas se você tem um jeito especial de falar, um jeito adequado,
até o retorno negativo, o ponto fraco que a gente tem, é fácil de ser aceito, de ser recebido. Então, a não punição ou premiação é um princípio muito interessante e que deve ser respeitado, e ele está junto com a adesão voluntária. Os dois últimos princípios, que são da legitimidade e da continuidade, estão também refletidos em conexão com os 5 primeiros, porque a legitimidade vai falar se o critério e o indicador que eu estou usando para mensurar qualidade na educação e no ensino, eles são legítimos, eles são verdadeiros, eles são corretos, eles são adequados. Porque se eu uso um critério completamente equivocado, o resultado ele é equivocado. Vejam bem que aqui também eu posso manipular o resultado de uma avaliação ao elaborar e ao escolher critérios e indicadores que não sejam capazes de atribuir significado aos dados que eu coloquei. Eles podem ser completamente sem noção. E aí, o resultado que eu vou chegar é sem noção. Eu tenho visto muitas avaliações institucionais. E o resultado delas não batem com aquilo que a gente conhece da escola. Por quê? Dados foram manipulados, ou seja, indicadores e critérios inadequados para aquela realidade que está sendo avaliada. E a continuidade é também em conexão lá com a comparabilidade. Eu tenho que ter uma série de avaliações ao longo dos anos. Para quê? Para que eu possa conferir na minha avaliação uma continuidade que garantirá o aperfeiçoamento dos processos que eu estou mensurando. Bom, esses são os princípios que vocês devem saber, porque eles vão nos garantir o alcance da eficácia, da eficiência e, consequentemente, o alcance da efetividade, que é juntar a eficácia com a eficiência. Isso está bem detalhado no meu material, e gostaria que vocês, dessa unidade número 3, fizessem uma leitura bem bacana desse quadro, a respeito, na página número 30, das dimensões que nós utilizamos, né, desse instrumento, as dimensões e os critérios que são utilizados vinculados a essas dimensões. As dimensões são grandes blocos dentro da escola que nós utilizamos para ser avaliados. Então, eu quero avaliar o professor. Então, a dimensão professor estão vinculados a alguns critérios. Por exemplo, ele sabe dar aula, beleza. Ele sabe fazer avaliação do conteúdo que ele desenvolveu? Sabe, beleza. Ele é um cara que tem um desempenho bacana em pesquisa, ensino, produção científica? Beleza. Então, você está vendo que se tudo isso aqui acontece de forma razoável ou adequada em relação ao professor, essa dimensão será uma dimensão bem avaliada quando for chegar a hora de fazer essa avaliação. Então, penso que vocês devem entender o que são critérios relacionados às suas dimensões. Agora, passando para a unidade número 4, que essa vocês não viram ainda, é uma unidade extremamente importante e que vocês devem estudar com muito carinho. Por quê?
Aqui nós vamos falar mais detalhadamente sobre os objetivos, etapas e focos da avaliação institucional. Já quero descer aqui e peço que vocês coloquem uma atenção bastante boa nesse quadro cor-de-rosa que eu citei aí. Ele foi retirado de um autor chamado Souza, que pegou a ideia de Kells, que é um autor que a gente utiliza muito na avaliação institucional, não se esquecendo de que o maior objetivo da avaliação institucional é, de fato, promover a melhoria do ensino da aprendizagem. Então não é só verificar se tem qualidade ou não. Eu quero promover a melhoria. Bom, se tem qualidade, eu quero melhorar essa qualidade. Até hoje, até no infinito. Né? Por meio de quê? Por meio de critérios e de indicadores legítimos. Critérios e indicadores corretos, adequados. Bom, mas para essa melhoria do ensino e aprendizagem ocorrer, nós temos que conhecer quais são os 4 principais objetivos que Kells aponta. E ele vai mostrar para nós 1, 2, 3, 4 princípios. Então, a avaliação institucional, ela tem que demonstrar comprometimento em relação às políticas governamentais e às exigências, expectativas das pessoas que estão utilizando o serviço de educação. O que é isso? O que é comprometimento? Uma escola não pode ser aberta ao Deus dará. E vocês sabem disso porque nós estamos na área do ensino, da educação, da pedagogia. Vocês sabem que a nossa educação ela é regida por um sistema educacional. Quem toma conta desse sistema educacional? É o governo. Por meio de quem? Por meio do MEC. E o MEC tem uma lei específica, né, para a educação, e que vocês também já sabem, chamada LDB, e a nossa última revisão foi em 96. Então, lá na LDB, nós temos estabelecidas todas as políticas governamentais para escola pública e escola privada. Essas políticas, elas nos trazem também as exigências, tanto em relação ao que o governo tem que fazer, quanto em relação ao que as escolas, sejam elas públicas e privadas, devem fazer em relação ao ensino. Então, vou dar um exemplo. Se quando a minha avaliação institucional for feita, fala lá, por exemplo, na educação básica, são 200 dias letivos, suponhamos que o menino tem que cumprir durante o ano. Onde é que está estabelecido esse parâmetro de 200 dias letivos? No LDB. Ou 180 dias letivos, ou não sei o quê. Está estabelecido lá. Quem é que toma conta da educação infantil em Belo Horizonte? SMED. Onde é que está estabelecido isso? Lá na LDB fala da autonomia que as escolas municipais têm, as escolas estaduais têm, o ensino superior tem, e quem é que toma conta de cada nível de ensino. Então vocês estão vendo que a avaliação institucional ela deve demonstrar comprometimento com relação a essas políticas que foram definidas de estrutura e funcionamento do ensino no nosso país. Então, a escola ela não pode fazer uma carga horária do jeito que ela quer. Ela não pode falar, eu vou cumprir 10 dias letivos no ano, também não pode. Tem que seguir a regra, a política governamental. Bom, ela deve também demonstrar eficácia. Vocês já sabem o que é eficácia. Eficácia é fazer a coisa certa.
demonstrar eficácia, no sentido de verificar se as intenções ou objetivos da instituição foram atendidos. Eu não tenho planejamento estratégico, eu não tenho processo de avaliação institucional, então eu tenho que estar muito certo de que esse meu instrumento ele é eficaz, ou seja, se ele é a coisa certa para mensurar o que eu estou querendo. Também deve oferecer garantia de que os padrões profissionais foram alcançados. Isso aí significa que o perfil da egresso, por exemplo, em pedagogia, você sabe, como estudante, qual é o perfil que o egresso da pedagogia tem que ter ao terminar o curso, onde que esse perfil ele está traçado, ele está descrito, ele está definido. Vocês devem saber disso. Por quê? Porque vocês vão fazer o ENAD. Se vocês vão fazer o ENAD, vocês devem saber tudo que foi definido para vocês no documento chamado Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, que lá tem os padrões profissionais que o pedagogo deve alcançar ao final do curso. E isso está diretamente vinculado à avaliação institucional. Por quê? Seguindo o que é requerido da escola, e veja bem, falei lá mesmo, seguindo as políticas governamentais e as exigências das pessoas que usam o serviço da escola, esse perfil profissional, ele obrigatoriamente tem que ser alcançado. A menos que seja uma escola picareta e a menos que seja uma aluna picareta. Aí não tem santo que faz milagre, nem Deus. Mas se a coisa for correta, se for séria, realmente a escola vai te oferecer uma garantia de que esse padrão profissional ele será alcançado. E por fim, a avaliação institucional, ela deve também fornecer diretrizes para a melhoria das ações. O que é isso? Vocês verão que lá no unidade 5 tem uma comissão chamada CPA, que ela, com base com o resultado da avaliação institucional na mão, ela fala, bom, isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui não pode ser, isso aqui tem que ser de acordo com a lei, a gente tem que investir nisso, nosso ponto fraco está aqui, vamos chamar a pessoa fulano, ciclano, ou seja, olha aqui o instrumento que vocês têm na mão. Por quê? Porque após o resultado na sua mão, após o término da avaliação institucional, você deve ser capaz de enxergar que o que está bom, o que está ruim, e falar, olha, está aqui a solução, está aqui a sugestão para melhorar o que está ruim e para melhorar o que pode ser melhorado. Privilegiar um ou outro objetivo da avaliação institucional mostra que a concepção da avaliação existe na base de todas as ações pensadas e realizadas na escola. Então vejam que aqui eu já falei também dos objetivos específicos da avaliação institucional. Seguindo mais um pouquinho, esse quadro da página número 41, ele é importantíssimo. Por quê? Vocês já conhecem essas modalidades de avaliação na avaliação educacional. A gente tem lá a avaliação, a prova, né? A avaliação diagnóstica, lá dentro da prova. A avaliação formativa e a avaliação sumativa. Essa mesma nomenclatura e esse mesmo raciocínio vale para a avaliação institucional. Olhem que interessante. As três modalidades. A avaliação diagnóstica é aquele momento onde
eu vou procurar entender, fazer um levantamento de necessidade de cada participante da comunidade acadêmica. O que o professor está precisando? O que ele está ruim? O que o aluno está precisando? O que ele precisa melhorar? O que precisa para o administrativo resolver melhor os problemas? Vejo, por exemplo, que o protocolo, uma fila enorme para protocolar documento, só tem um atendente. Quando falta 2 minutos, meio-dia, ele vai embora e deixa a fila. Isso aqui gera um descontrole completamente inaceitável no atendimento ao aluno. Nessa etapa de avaliação diagnóstica, eu vou procurar entender tudo isso que está acontecendo. Para quê? Com base no diagnóstico, eu vou desenhar a minha avaliação institucional. Por quê? Porque, ao final, todos devem desenvolver autonomia suficiente para aceitar crítica, mudar sugestão, propor alternativas e realimentar o processo. Então, o meu diagnóstico, ele já é, em última instância, um instrumento para me falar o que eu tenho que melhorar durante o processo e mesmo depois do processo. Na avaliação formativa, essa avaliação formativa, dentro da avaliação institucional, vai acontecendo ao longo do processo, porque quando eu vou, por exemplo, no princípio da adesão voluntária, eu quero convencer você, meu aluno ou minha aluna, de que é importante você participar, sim, da avaliação institucional da sua escola. Vai lá, avalia a Cristina. Fala, Cristina, tem que melhorar nisso, naquilo, naquilo outro. A Cristina tem que melhorar, por exemplo, na gravação das aulas. A Cristina tem que melhorar na qualidade da prova que ela dá, porque a prova dela é sem noção. Só que vocês não falam assim comigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Me dá um refresco, né? Mas assim, sejam sinceros, sejam honestos consigo mesmos. Nessa avaliação formativa, quando você avalia o professor, você se coloca em xeque também. Porque se o professor dá uma prova e você não se sentiu capacitado para fazer aquela prova, e o material de referência está todinho aqui, no seu computador, lá no portal, olha para você e fala assim, bom, está tudo aqui, eu não dei conta de fazer a prova da Cristina. Por que será? Eu li adequadamente o material, eu segui o cronograma, eu segui a sugestão de horas que a Cristina colocou lá durante a semana para me dedicar ao estudo desse material. A linguagem está boa? Se a linguagem está difícil, eu fui lá no fórum, eu deixei a dúvida com a Cris, eu pedi para ela me explicar. Se ela não me explicou direito, eu tornei a pedir para explicar mais um pouco. Vejam o processo de avaliação formativa. O aluno forma o professor forma o aluno, e aí, no final dessa etapa, eu, Cristina, já terei melhorado e você também, como aluno, já tem que ter melhorado, porque é um processo de autoconhecimento, é um processo de dependência do professor, de interdependência, melhor falando, de interdependência entre o professor e o aluno, porque nesse processo não tem só um culpado, a responsabilidade ela é conjunta. Então, nós temos que ter muita clareza de que, quando você vai fazer uma avaliação institucional, não tem um que é mais culpado do que o outro. Agora, se você está seguindo tudo bacana, tudo beleza, e o professor está pisando na bola, você tem que falar. Mas primeiro, veja se você conseguiu fazer tudo que tinha que ser feito
para que depois você possa buscar os outros aspectos que vão valer a pena para fazer uma avaliação correta, uma avaliação coerente. Essa é a avaliação formativa, tá vendo? Você vai formando conceitos de atitudes, conceitos de comportamento, padrões de comportamento, para que a avaliação institucional possa se dar com mais clareza, né, para atingir o objetivo que ela precisa atingir. Bom, e a terceira etapa desse quadro é a avaliação sumativa. Ô, gente, essa daqui é a mais fácil de todas. Por quê? Porque é o momento de você olhar o resultado das outras duas etapas. Essa avaliação, essa etapa, é a mais fácil de todas também, porque ela é produzida em um ranking, uma classificação, em uma soma, né? Se você, de 0 a 100, tirou 50, você está reprovado. De 0 a 100, você tirou 70, você está aprovado. Esses 60 ou 70 dizem respeito a uma qualidade que ficou para trás, o que você aproveitou. Então, tome cuidado com isso. Por quê? Porque vai nos mostrar a terminalidade, o produto final. E quando você avalia mal a sua instituição, se ela foi avaliada de 1 a 5, você contribuiu para 1, 2 dela, o processo todo está equivocado. Não só o professor, não só a escola, o aluno tem uma parcela significativa de responsabilidade durante esse caminhar. Então, vejam bem que a soma, ela é em termos de número, 0 a 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 5 é a maior qualidade e o 1 é a menor qualidade. Prestem muita atenção nisso. Continuando, as etapas, queria mostrar para vocês ainda aqui as etapas, aí na página 42, as etapas da avaliação institucional. Lembram que eu falei lá nos princípios a respeito da adesão voluntária? Olha o que acontecendo aqui com outro nome. São 5 etapas que compõem a avaliação institucional como instrumento metodológico e ela está bem descrita aqui nesse quadro na página 42. Antes de eu começar a avaliação, eu tenho que sensibilizar as pessoas para que elas estejam predispostas, abertas a essa avaliação, sem medo de ser punidas, ou na expectativa de ganhar ponto, na expectativa de ser premiada. A pessoa tem que saber que a contribuição dela é que vai gerar a maior ou pior expectativa de uma avaliação institucional bacana para a escola que ela pertence. Então, essa sensibilização, ela é feita por cartazes, por panfletos, por adesivos, entrevistas. Tudo que vocês estão passando aí agora, nesse processo do ENAD, o ENAD é um dos instrumentos muito importantes da avaliação institucional, vocês verão daqui para frente. Essa sensibilização tem sido muito bem feita pela coordenação de vocês, pelos professores, né? Mostrando a seriedade que a Newton tem com relação à avaliação institucional. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, já discorreu anteriormente, essa etapa chamada diagnóstico, ela me dá um retrato naquele momento de como a instituição está com relação a tudo que diz respeito a ela. Professor, aluno, banheiro, biblioteca, pesquisa, ensino, extensão, comunidade,
os documentos, tá vendo? Se eu tenho meu PPT arrumado, os meus regimentos, os meus regulamentos, vou lá olhar meus planos de ensino, tudo isso é checado aqui numa fase, numa etapa do diagnóstico. Depois vem a autoavaliação, e essa etapa vocês conhecem bastante bem também. É uma etapa onde vocês vão, por exemplo, lá para o computador e respondem a pesquisa. Né? Professora Cristina, de 0 a 5, de 1 a 5, no item cordialidade com os alunos, no item ética, no item ensino bem, no item trata bem os alunos, cumpre o cronograma, acessa a plataforma. Vocês estão vendo? Aqui é a hora que a instituição entra, olha para dentro de si e vai agora de fato botar a mão na massa e falar: agora nós vamos registrar isso tudo que nós estamos fazendo. Então, de 1 a 5, cada dimensão será avaliada. É o que a gente chama de autoavaliação. Depois vem a quarta etapa, que é a avaliação externa. Aqui vem pessoas de fora, são avaliadores altamente preparados, instruídos, com muita experiência de escola, com muita experiência de avaliação institucional, e essa comissão geralmente ela é composta por 2 professores, que o MEC indica, e eles vêm à instituição pessoalmente para conferir se o que foi registrado na autoavaliação bate com o que eles estão vendo. Então, por exemplo, o aluno fala, a escola registra, o meu curso é nota A. Isso é o que eu penso a respeito da minha escola. Só que quando o MEC chega e vai olhar o PPT do curso de pedagogia, ele vai olhar as instalações, banheiro quebrado, vidro quebrado, computador não funciona, os alunos estão altamente insatisfeitos, e aí uma série de requisitos que vocês também já passaram por eles. O MEC constata, por meio dos avaliadores, uma incoerência entre o resultado da autoavaliação e o que eles estão vendo. E eles emitem um parecer a respeito disso. Esse parecer, ele vai configurar a avaliação somativa da escola. Ou seja, de 1 a 5, a escola tem que ficar com no mínimo 3 para ser considerada de qualidade. Se ficar com 2, a escola corre um sério risco de ser fechada. Já passei por essa situação e já contei para vocês. É uma situação altamente constrangedora, muito desgastante e que tem levado professores e alunos, inclusive, para situações assim, muito delicadas e muito difíceis. Por quê? O aluno investe o tempo dele, 4 anos, 5 numa escola. Quando a avaliação do MEC, a avaliação externa chega, o MEC fala, essa escola aqui essa escola é 2. Aí sai o aluno todo desesperado, né, porque investiu tempo, dinheiro naquela escola e não vai ser reconhecido, né? O diploma dele não vale nada. Então a gente tem que ter muito claro o que é que a gente está fazendo dentro da escola, dentro da nossa escola, para que quando o MEC voltar, o MEC vir, né, ele consiga achar coerência entre a autoavaliação e a avaliação que eles farão em loco, ou seja, no local, no próprio local, dentro da escola. Né? E por fim, a etapa da reavaliação ou meta-avaliação. É o momento que, após o MEC ir embora, ele emite um relatório falando das impressões e do que eles constataram
durante a visita e nos dão sugestões, nos dão critérios, indicadores do que precisa ser melhorado rapidamente, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, para que a qualidade possa ser de fato mensurada. Dando continuidade aqui e já terminando, caminhando para o final da nossa revisão, queria que vocês colocassem atenção também nesse quadro dos focos da autoavaliação, ou também chamada de avaliação interna. Ela está aí na página número 43. Os grandes focos de uma avaliação institucional estão descritos aí. Nós temos que ter como foco os cursos, e vejam que o foco, ele também é muito parecido com as dimensões, né, gente? Então, vamos aqui, façam as relações devidas. Então, são focos da avaliação institucional: os cursos, os professores, as disciplinas que são estudadas, o aluno. Está vendo porque não tem jeito de fugir? Porque você também, como aluno, é um foco da avaliação institucional. Bom, o que a gente olha com relação ao aluno, por exemplo? O que o aluno fala, sente, vê, percebe em relação ao currículo da escola, as metodologias que são utilizadas para a aprendizagem, aos professores que ele tem, como é que os professores avaliam a aprendizagem dele, como é que o aluno percebe as ações educativas em relação ao que a escola propõe. Em que hora que o aluno é avaliado? E avaliado na hora que o MEC vem e conversa com ele, ou na hora que o coordenador vem e conversa com ele, ou na hora que os próprios alunos se ajudam para reivindicar alguma coisa dentro da escola. Tudo que você pensa, meu aluno, minha aluna, tem que ser considerado. Tudo tem que ser considerado em cada detalhe, em cada significado. Por quê? Porque você é o ponto de partida para a análise do desempenho da instituição. Desempenho do seu curso, currículo, metodologia, o professor, avaliação do ensino, avaliação da aprendizagem, das tecnologias. Então, qual é de fato o caráter pedagógico que se quer instituir com a avaliação do aluno? Vou dar um exemplo aqui e vocês, por favor, considerem apenas e somente o exemplo que eu estou dando, do jeito que eu estou falando. Tem aluno que vai para a escola, ele só quer saber de pegar o diploma dele, correto? Seja cansado de ver isso. Então, ele não está preocupado com o currículo dele, o currículo, a grade curricular. Ele não está preocupado com que tipo de metodologia que o professor utiliza. Ele entra, sai, vai e volta, problema. Só que quando ele tem essa postura, ele vai bater de frente com alunos que querem melhorar a escola. Isso tudo vai gerar um descontrole. Por quê? Porque a gente tem que caminhar na mesma direção. Então vejam bem que o aluno é um grande foco da escola na avaliação institucional. Por quê? Porque uma escola séria, ela se compromete, junto com o aluno, a formá-lo para a vida, para a cidadania, dar uma base profissional. A gente tem que caminhar nesse sentido. Então, se você está numa escola que você, como aluno, não se compromete, você está dando tiro em pé com
com relação à avaliação institucional. Por quê? Porque depende de você também a qualidade do ensino que é ministrado dentro da sua escola. Outro foco é o desempenho do corpo técnico administrativo. Vocês têm uma coordenação, vocês têm uma coordenação geral, vocês têm protocolo, atendimento na biblioteca, atendimento no financeiro, atendimento nos banheiros, na cantina, no xerox, lá no pátio. Tudo isso tem alguém responsável, alguém que administra, alguém que faz a gestão. Então vocês devem saber que isso que esse foco é um foco muito forte para que a gente possa também mensurar a qualidade do ensino dentro de uma escola. E finalizando, prestem atenção nesses documentos que vocês devem saber, conhecer muito. Por quê? Porque é por meio deles que nós vamos saber exatamente qual é a ideologia, qual é a concepção de qualidade no ensino e na aprendizagem que a sua escola traz, que a sua escola carrega. Então temos aí um documento e que vocês devem conhecer bastante bem. Ele é chamado Planejamento Estratégico e ele mostra o propósito institucional. Ele tem lá definidos nele a missão, a vocação, os objetivos, os princípios e as diretrizes da escola. Ok? Temos um outro documento também, chamado PPI, que é um documento central que estabelece as políticas para o fazer acadêmico fiel à filosofia da escola. Temos o PDI, que é um instrumento de alavancagem institucional norteado pelas políticas que estão estabelecidas no PPI. E utilizando como referência o diagnóstico situacional e a visão para o futuro da instituição de ensino. Ligado ao PDI, nós temos o PPC, o Projeto Pedagógico do Curso, que esse documento vai nos mostrar tudo relacionado ao curso que vocês estão fazendo, com relação a professor, aluno, matriz curricular, como que a escola se caracteriza dentro da comunidade acadêmica, e vai. Esses documentos aqui, eles vão ser os documentos escolares internos que servem de base e suporte para o processo de avaliação institucional. Todos esses documentos estão detalhados aqui para baixo e vocês devem conhecer, primeiro, quais são esses documentos, o propósito da sua instituição, o PPI, o PPC. Eu faço algumas perguntas aí que são, obviamente, provocativas, mas que vocês já devem ter maior familiaridade com eles. O PDI, que é denominado Plano de Desenvolvimento Institucional, para quem trabalha na gestão, ele tem que ser conhecido mesmo. O PPI, chamado também de Projeto Pedagógico Institucional, ou Planejamento Estratégico, ele está devidamente detalhado aqui, ou definido, e vocês devem conhecer. Temos também os PPCs, que são os planos pedagógicos do curso, ou também chamados de PPP, Projeto Político Pedagógico, são considerados documentos internos, que a escola tem
autonomia para fazer, mas muito descolado. Esse documento é muito descolado de uma política maior chamada LDB, Lei de Diretrizes e Bases, muito descolado de um documento muito maior chamado Constituição Brasileira. E finalizando, vocês devem entender que a avaliação institucional ela é um instrumento teórico e metodológico para dar legitimidade ao que é qualidade em ensino. E aqui nas páginas seguintes, eu defini para vocês tudo que está sintetizado naqueles documentos, tá ok? Então, estudem esses itens e, se precisarem, consultem aqui mais informações nesses links que estão disponibilizados para vocês na página 47. É sempre muito importante que vocês tenham, de fato, consciência da importância da avaliação institucional. Para quê? Para que vocês fiquem muito seguros do que vocês devem fazer agora que vocês já estão muito perto de se tornarem pedagogos. Vocês têm uma missão muito importante com relação a garantir a legitimidade da avaliação institucional. Bom, sobre a avaliação continuada, o conteúdo é esse. A minha avaliação continuada, ela tem 8 questões fechadas e 2 questões abertas. Nos foi solicitado que para vocês nós colocássemos questões no formato do ENAD, porque vocês farão o ENAD daqui a pouco. Então, nós temos questões abertas e fechadas nos moldes do ENAD. Penso que vocês devem procurar links aí que possam ajudá-los a entender sobre ética, sobre comportamento ético, sobre meio ambiente, sobre cidadania, sobre democracia, sobre justiça, economia, indústria, relações de trabalho, relações sociais. Cristiano, você ficou doido? O que é isso? Eu não fiquei doido, não. É porque as questões abertas hoje, as de formação geral, no modelo do ENAD, contemplam temas esses que eu acabei de falar. Então, esses temas são muito importantes na vida do estudante e para a prática dele, prática profissional. Então, por gentileza, procure na internet temas, blogs, sites que digam para vocês e que mostrem argumentos fortes com relação a isso tudo. Lembrem que nós estamos quase perto das eleições, o nosso conceito de democracia será bastante debatido agora e com certeza ele vai ter no ENAD em novembro, então vocês devem entender muito a respeito dele. Democracia relacionada à justiça, relacionada à economia, porque o novo governo que vem aí, o novo presidente, ou presidenta, vai ter que se haver muito de pertinho com essas questões. Questão da ética, do meio ambiente, comportamentos éticos, economia, relações de trabalho e relações sociais. Meus queridos, muito obrigada por esse momento. Foi uma gravação longa, espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui, dos detalhes que eu dei, e leiam os capítulos 4 e 5, que dão foco também na unidade 3, naquilo que ainda precisa. Só para descontrair, hoje está assim, aqui na página 49, antes era assim. A gente tem que entender que o modelo de avaliação institucional era utilizado em 69 e essa charge trazida no ano de 2009. Um beijo para vocês, até mais.